Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Começando mais um podcast da M7 Performance. Eu, Tadeu Silva, especialista em processos. Estou aqui com meu amigo Márcio Miranda, com soluço. Mas vamos lá. Tudo bom, Márcio? E aí, Tadeu? Só de boa? Tudo ótimo. Graças a Deus. Galera, vamos lá. Márcio Miranda, fisioterapeuta, empresário na área da saúde. E hoje a gente está aqui com uma pessoa também extraordinária, fantástica, pessoa que eu admiro muito. Quem é, Tadeu? É a Karina. Oiê, Karina. E tudo aí? bem, gente? Obrigada primeiro pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a Karina, sou terapeuta ocupacional, sou especializada em neurologia para TO e atuo hoje como coordenadora técnica no Instituto Viver, né? De neuroreabilitação infantil. Não gagueja não, Karina. Na INVE, pouco Instituto nervosa. Viver Neuroreabilitação. Na INVE. Aonde que a gente tem o Instituto Viver Em Neuroreabilitação? Ribeirão Pires e em Santo André, mas eu Aê. fico na unidade de Ribeirão. Olha que show. Aí já fiz o merchan já da Então, clínica. A gente já pega teve 2 em 1. A gente teve alguns dias o podcast do pessoal de Santo André falando mal do pessoal de Ribeirão. Agora o pessoal de Ribeirão vai falar mal do pessoal Não, de meu Santo coração André. é grande, eu não falo. Então Eu não vai gosto ter ainda de graça. Santo André, eu comecei lá. Somos um time, Brincadeira. somos um time. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. E conta a sua história. Quem é a Karina? Como que você chegou até a INVE? Então, vamos lá. Eu fiz faculdade em 2011, eu entrei para terapia ocupacional. Eu fiz faculdade na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, lá em Santos. Foram 4 anos, né? Então, a terapia ocupacional é uma área da saúde, é uma graduação. Isso é bem importante, né? De pontuar, que é uma graduação. Eu não sabia. Uma graduação de no mínimo 4 anos, né? Então, os meus foram 4 anos integrais e intensivos, porque foi pesado ali. Estudei de verdade. E eu saí da faculdade em 2014, me formei em 2014. Em 2018, eu fiz especialização em né? Em neurologia da criança ao adulto, ao idoso. E eu entrei na INVE em 2020, né? 2020, quando inaugurou a INVE, na verdade. É a 01. Eu sou a 01, com muito orgulho. Faço parte da equipe desde o comecinho, então quando a gente ainda fazia as avaliações, a gente ainda estava iniciando todo o processo. Então eu fiquei algum tempo, né, na INVE de Santo André, até 2022, né, quando a gente inaugurou lá em Ribeirão. Fiquei lá. E aí depois eu fui para a INVE de Ribeirão Pires. Então eu comecei atuando como terapeuta ocupacional nas avaliações, principalmente junto com a Lígia. E a equipe foi aumentando. E como a gente trabalha com processo de liminar judicial, é um pouco mais demorado, né? De iniciar as crianças e tudo mais. Então, no começo, éramos, às vezes, mais terapeutas do que crianças ali. E aí, eu ia poucos dias, né, na clínica. E as coisas foram crescendo, foram aumentando, foram tomando uma proporção grande e muito rápido, né? Quando eu vi, a gente já estava com uma clínica cheia de crianças, de terapeutas. E aí, nisso, eu fui também promovida, né? Eu fui de terapeuta avaliadora para coordenadora inicialmente ali com o MIG, que é uma das metodologias que a gente usa. E aí, hoje, eu sou coordenadora técnica da INVE de Ribeirão Pires, com muito orgulho. Parabéns, que trajetória. Muito Isso aí. feliz. E nesse começo, então, você numa clínica, lá na necessidade de chegar as crianças, chega a primeira criança. Como que é? Como que é o trabalho? Hoje. Como é o desenvolvimento do processo que vocês vão passar para atender essa criança? Perfeito. Hoje, quando chega, né, a gente tem esse fluxo mesmo de iniciar com acolhimento com as famílias. Acho que isso é muito importante, né? Acolher a família, entender a demanda da família para que ver se a gente consegue, de fato, auxiliá-los, né? Então, eles procuram pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelos pais que hoje já estão lá, que são o nosso termômetro, né? Então, Sim. os pais, os terapeutas que estão lá, então eles indicam a criança. Então, no caso, a criança tem que ter uma demanda de um diagnóstico neurológico, né? Então, se for só algo emocional, psicológico, por exemplo, a gente não atende ali porque não cabe. Então, o acolhimento inicial com as famílias serve para isso também, para que a gente dê um norte para eles. Então, eles iniciam conosco, eles marcam acolhimento. Na INVE, lá em Ribeirão Pires, vou falar de Ribeirão, tá? Então, lá em Ribeirão Pires, quem faz o acolhimento sou eu. Então, a gente marca, né,
o acolhimento com os pais, eles trazem a demanda da criança, eu faço uma escuta e vou fazendo o norteamento de tudo. Então, se a criança já tem um diagnóstico, eu preciso de um pedido do médico solicitando as metodologias que ele precisa, que seja a ABA, que seja a MIG, que seja a Treine, ou atendimentos particulares, né? Então, se for para o intensivo, eu preciso de um pedido médico. Sendo assim, eles apresentam para o convênio, né? Apresentando para o convênio pode ou não dar uma afirmação, né? Dar o prosseguimento ali com o atendimento. Como nós não somos conveniados, então é um pouco mais difícil que o convênio aceite de cara, né? Entra na INV. Então é um pouco mais difícil porque não somos conveniados. Então, em alguns momentos, em alguns casos, que são a nossa maioria, que aí nós não fazemos esse trabalho da parte jurídica ali com os pais. O que nós damos são os norteamentos mesmo. Então, o advogado é por conta da família, a família que vai atrás do advogado. O que a gente pode auxiliar nesse primeiro momento é com o pedido médico. Então, o que precisa ter nesse pedido? Então, a gente dá algumas direções, um direcionamento, né, para as famílias, para que elas possam procurar o médico e aí sim ter o pedido. Tendo a negativa do convênio, muitas vezes, aí sim eles entram com a liminar judicial. Quando a família ela entra com o processo, a operadora ela é notificada, a operadora ela vai recorrer, ela vai dar os seus argumentos também, o porquê não. Então é uma briga judicial. Então, a gente não interfere. A gente não interfere nem na ponta nem nada. A gente só orienta a mãe dos direitos que ela tem. Exato. É um norte mesmo, né? Ela vem fragilizada. Porque o nosso que legal, porque você já dá esse primeiro acolhimento para mostrar que, olha, a gente está aqui. Tem uma ação, a gente está aqui para trabalhar com vocês, mas precisa desses pontos primeiro. A gente tenta, sempre que possível, não judicializar, né? Sempre que possível. Porque é muito mais fácil se o convênio já entrar ali, já dar o suporte. Existem alguns convênios que fazem isso para algumas crianças, né? Então, a gente tenta... E é algo que eu trago para os pais. Não estou aqui para falar, entra com uma ação judicial. Porque é sempre tão difícil, é tão pesaroso. E essa criança que fica sem atendimento, né? Então... E passando essa parte burocrática, chata... Aí a parte boa. Aí vem a parte boa, de montar gente. Vem a parte boa, que é trabalhar com o Márcio. Isso aí! Gostei. Mas no caso dela é para trabalhar mais com a Lígia. Eu trabalho mais com a Lígia. Que inclusive tá aqui, gente. Tá sentadinha ali. Escondida, gente. Escondida. Lá pra vocês. Ela esteve aqui. Quem não assistiu, volta lá um episódio. Assiste com a Lígia e com a Daniele. Ficou bem legal também. Mas deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente tava falando de terapia ocupacional. Acho que a gente pulou uma fase. Como é ser terapeuta ocupacional? Como que tá o mercado hoje para terapia ocupacional? Muito bom, gente. Conta aí pra gente, como que tá? Então, assim, acho que é só para eu completar, né? Então, o fato de eu ser terapeuta ocupacional me facilita muito nesse processo do acolhimento das famílias, de entender as demandas e de montar as agendas ali, né? Como coordenadora, eu monto a agenda. Então, quando a criança vem, que passou a fase da liminar e tudo mais, a gente vai acolher essa criança, faz o primeiro contato com os pais novamente, a gente entende como é esse processo, vai mais ou menos para quais áreas ela precisa ser avaliada, porque é isso. Aí vem toda uma equipe inteira para avaliar essa criança. E a gente vai definir a exatidão da carga horária, a exatidão da quantidade de sessões por semana, e é assim que a gente vai montando, né? Nas metodologias intensivas, o mínimo são de 10 horas semanais. Então, minimamente 10 horas. Então, a gente inicia com as avaliações e aí vai ampliando ou não. O olhar da terapia ocupacional, nesse momento, me auxilia muito nesse panorama mais geral, né? Porque a psicologia tem uma visão, a fisioterapia tem uma outra visão, e eu, como TO, estou ali... Eu não gosto dessa expressão de fala que TO é meio físio, meio psique, não gosto, acho que reduz muito a nossa profissão, mas a gente tem um olhar amplo e sensível, né? Então, o meu olhar de terapeuta ocupacional, acredito eu, por ser TO e por ter passado pelas minhas experiências, me auxilia muito nesse processo do acolhimento e de colocar, né, de direcionar essa criança para os atendimentos. Então, respondendo a sua pergunta, ser TO, eu sou suspeita, né? Eu estou há 10 anos praticamente já formada como terapeuta ocupacional. Não foi a minha primeira escolha lá no início, mas talvez porque eu não conhecesse a profissão. E eu acho que ainda falta muito, né, da divulgação da profissão de terapia ocupacional, que é tão importante e ainda não é tão divulgada ou não tão conhecida. Hoje as pessoas estão conhecendo mais porque o mercado está precisando de TO e não tem,
né? Eu não consigo entender como que o mercado procura tanto e as faculdades estão fechando turma. É restrito? É um curso restrito? Por que a formação é difícil? Então, hoje em dia, as pessoas têm procurado muita terapia ocupacional porque a terapia ocupacional atua em todos os âmbitos da saúde, se a gente for pensar assim. Saúde, educação e na parte social também. Então, eu, como terapeuta ocupacional, posso trabalhar desde um centro de atenção psicossocial, um CAPS, por exemplo, que eu trabalhei, inclusive, né, um CAPS álcool e drogas, com uma clínica pediátrica, né? Então, a gente já começa a ter... Eu posso trabalhar na escola, eu posso trabalhar na parte social, eu posso atuar no hospital. Então, hoje, a gente pensando muito na área do TEA, né, que é o que a gente trabalha aqui, principalmente, na parte de neuropediatria, a terapia ocupacional ela é essencial. Por quê? Eu trabalho com a ocupação humana, né? O fazer das pessoas. Então, quando a gente fala de terapia ocupacional, eu estou atuando principalmente nas atividades básicas, né? A gente começa no básico e vai para o maior. Então, o porquê que esse profissional é tão requisitado? Como que você vai intervir, né? Na ocupação humana, no fazer, nas atividades básicas ali, sem um profissional que vai fazer uma análise correta? Porque qualquer pessoa pode falar assim, não, eu vou te ensinar a escovar o dente. Mas é muito diferente de um profissional que vai avaliar o porquê que você não escova o seu dente. O dente, porque é muito mais, né, atividade básica, assim. Que a gente trabalha muito com criança isso. Às vezes, questões muito pequenas que passam despercebido, às vezes, por outras áreas, a gente consegue captar numa avaliação mais minuciosa da terapia ocupacional. Que esse é o nosso papel, né, de fazer uma avaliação do desempenho, avaliação das atividades. A análise da atividade é muito importante. E ocupação vem desde de conseguir cortar a carne a conseguir trabalhar. Então, o porquê que eu não consigo, o porquê que eu não consigo me organizar naquele ambiente. E na terapia ocupacional, eu trabalho tanto com a pessoa, o indivíduo em si, com o grupo, com o coletivo. Então, a gente consegue muito passar por todas essas áreas, né? Então, hoje em dia, eu tenho visto mais faculdades abrindo, né? Quando eu me formei, minha turma tinha, acho que 37 pessoas, num curso gratuito, não fácil de entrar, né? Mas não fácil, porque era uma faculdade pública, mas num curso gratuito que as pessoas terminaram a faculdade. Fiquei sabendo que aqui na USCS, acho que é USCS, né? São Caetano, não abriu turma, nem para fono, nem para TO, que são duas áreas muito procuradas, né? Não teve aluno suficiente. Eles tentaram abrir o curso, não conseguiram. Mas tem aberto outros cursos. Eu acredito que essas faculdades EAD também que estão surgindo, que eu tenho minhas críticas quanto à formação, né? A formação na saúde no EAD, tenho minhas críticas. Eu acredito que a gente tem que ter uma sensibilização, um estudo, uma preparação física, né? Sim. Existem matérias que a gente pode jogar para o EAD e outras não. A gente está lidando com pessoas, né? Com livros só, né? Eu não consigo conceber ali, assim, essa atuação, essa formação sem estar, né, com a pessoa, sem estar tateando mesmo. E quando a gente tem essas pessoas que se formam no EAD, é uma dificuldade muito maior. Óbvio, né, que os profissionais vão se Mas o que formando. você atribui o fato de não ser tão divulgada a profissão? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu acho que, assim, o fato de ter o mesmo conselho da fisioterapia, acho que também confunde um pouco. Acredito que poderia ser, até porque algumas ações que são tomadas para um campo... Você ia perguntar, um TO é fisioterapeuta? Não. O TO é TO, o físio é físio. Polêmica. Não é a mesma coisa. Nós temos o mesmo conselho, né? São áreas que surgiram junto, são profissões que surgiram junto lá. O número de fisioterapeutas é muito maior, né? Acho que triplica, quadriplica, não sei. Mas o que vocês fazem que o fisioterapeuta não faz? Eu faço análise Aqui é time da fisioterapia. ocupação. O que vocês fazem, então? Na verdade, a gente trabalha junto, né? A gente trabalha muito junto. A diferença é, hoje em dia, principalmente na neuro, a fisioterapia não tem mais aquele olhar tão simplista de antes, né? De só movimento. O movimento tem que ter função, né? Isso é básico. Não dá para você trabalhar o ser humano só mexendo o braço para quê?
Mas a terapia ocupacional vai trabalhar principalmente nessa ocupação em si. Então, o quanto isso é significativo para o sujeito. Eu trabalho também com reabilitação, eu trabalho com reabilitação motora, física, mas é diferente o meu olhar de um fisioterapeuta. Totalmente diferente. Só que é complementar, né? A gente trabalha junto. A físio em si, não vai trabalhar essa ocupação que eu trabalho, mas a função. Todos nós trabalhamos função. A psico também vai trabalhar se precisar, né? Mas é um olhar mais sensível para essas ocupações, para esse significado da atividade para aquela pessoa. Então, o porquê que aquilo é tão importante, o quanto aquilo está incluído no contexto dele, o quanto vai mudar a vida dele para isso. E a TO vai atuar tanto na área motora, na área mental, emocional, psicossocial, né? Então a gente consegue ir aí por esses caminhos também. Mas a gente trabalha junto. Adoro o Fisio-TO. Não, mas lá na clínica, lá, acho que na área da saúde, hoje o profissional que ele não trabalha em conjunto com uma equipe inter, assim, tá morto. Porque tem que estar junto, tem que saber o básico do que o colega faz, mas não tem que fazer o que ele faz. Não só na área da saúde, na área empresarial. Hoje você não trabalha mais por célula, por departamento. Você tem que entender ainda mais com o ser humano, né? A gente trabalha com pessoas que são seres complexos, enfim. E às vezes o que vai conseguir trabalhar na físio não consegue ali, mas eu posso fazer uma análise da atividade que é importante e todo mundo vai trabalhar comigo, né? Então, quando a gente trabalha com um olhar focado na pessoa, focado no indivíduo, né? Com foco no cliente, que a gente fala aí às vezes, eu consigo que os objetivos sejam alcançados por uma equipe multi. Né? Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, até para a Lígia, falei uma vez para ela. Para mim, físio, TO, que entram muito no caminho da outra, é porque não sabem o que estão fazendo. Porque se você sabe o que a sua atuação, a sua área faz, você trabalha junto. Você não falta faz liderança para direcionar. E também de não entender, né? Talvez de não entender muito até onde é o limite, porque existe um limite, de fato. Tem algumas atribuições da terapia ocupacional, por exemplo, que a gente fala do treino das atividades de vida diária. O treino em si é da terapia ocupacional. A fisioterapia tem vindo muito hoje em dia com um treino específico da tarefa, né? Eu tenho escutado muito isso. Entra numa discussão aí, o que é válido de um, o que entra na do outro, mas se eu sei o significado daquela ocupação para o meu paciente, eu faço uma análise bem feita daquela atividade para ele, a FIS é minha parceira. Né? Então, eu analisei que ele consegue pegar melhor aqui para comer. Então, quando você for trabalhar, você consegue melhorar esse movimento para que ele consiga comer, mesmo que ele use fala que é o treino, né? Que está usando a garrafa, está usando para treinar. Não, é o movimento, a biomecânica, a cinesiologia, que eu também tenho, né? Como TO. Então, se você sabe o que você está fazendo, não tem concorrência. Não tem concorrência ali com o colega, cara, porque ele é um colega. Você tem que ver que legal que elas trabalhando junto com a nutricionista também. Vocês vão fazer atividade. Muito. A Nutri tem crescido muito nessa área de seletividade alimentar, né? Da terapia alimentar. Que até um tempo atrás era muito mais ali a TO que ficava. Só que a nutricionista tem uma expertise em áreas que eu, como TO, não tenho. A minha parte sensorial, beleza, né? Cabe a mim e tal, de entender de entender esse significado desse comer para essa criança, cabe a mim também. Mas a Nutri vem com uma parte bioquímica também muito importante, de conseguir mudar a textura de alimento. E a gente trabalhando junto é outro mundo, assim, né? Então, às vezes eu falo que parece que é um conto de fadas, mas hoje a gente trabalha num lugar... Não é porque eles estão aqui, né? Meus dois patrões. Mas que a gente consegue, de fato, trabalhar junto. E isso só tem quem ganha com isso são as crianças e as famílias, né? Então, isso é bem importante. Karina, a gente vai vir agora para um assunto específico. Vamos lá. Quero te perguntar. Eu não sei se é no inglês, né? Mas a gente fala COPM, né? Uhum. O que é a COPM? A COPM. Como que é aplicado? Qual que é a importância de aplicar a COPM junto com os pacientes? Como que funciona? Perfeito. A COPM é a medida canadense de desempenho ocupacional, né? Eles trazem ali o desempenho, a performance. Eles falam o P de performance também, que é canadense. É um instrumento, né, de avaliação que ele é feito com o próprio indivíduo. Então, isso que a gente está falando, né? Da pessoa ser centrado na pessoa, de ser individual, de pensar no que é importante para ela como ocupação, significado. A COPM foi um instrumento criado para ser qualitativo. Ele é qualitativo e também quantitativo. Só que é uma entrevista feita com o próprio sujeito,
ou, no caso das crianças que a gente atende, com a família. Por quê? Quando a família ou a própria pessoa está engajada no seu processo de reabilitação, eu consigo ter ganhos, né? Porque não adianta que eu estipule qual é o meu objetivo com aquela pessoa, se para ela não faz sentido. Ou se ela não tem estímulo. Não tem estímulo, né? Então, assim, para mim é importante que a criança se vista sozinha. Mas para a mãe, naquele momento, ela quer que ela coma. Ela quer que a comunicação dela seja melhor. Então, qual é o meu papel? É óbvio, né, que eu, como TO, vou avaliar. Mas eu vou avaliar qual é a parte de habilidade que ela precisa, quais os componentes que precisam ser avaliados. Mas o objetivo em si, ele tem que ser dado pela família, tem que ser dado pela pessoa. Porque quando ele escolhe, quando ele faz parte do seu processo de tratamento, ele engaja e tem resultado, né? Então, a COPM, ela é uma entrevista semi-estruturada, e ela é pautada na produtividade, lazer e atividades de vida diária. Então, a gente consegue colocar a importância dessas atividades para as pessoas. Então, no caso da família, elas pontuam, a gente conversa bastante ali. É uma conversa e nisso a gente vai colocando, né? Então, o que é importante? E quando eu mudo para outra parte ali do questionário, eu vou dando uma nota, né? Eu vou quantificando para que depois eu possa fazer uma avaliação. E é uma avaliação quantitativa, né? Ela é dupla, ela é mista. Mas aí eu consigo que a pessoa, quando ela fala assim, meu filho, ele não tem atenção. Mas ele não tem atenção para quê? E aí o meu olhar de TO, a COPM é aplicada pela terapeuta ocupacional. É isso que eu ia te perguntar, Isso. qual é o profissional que aplica? É a terapia ocupacional, o terapeuta ocupacional que aplica a COPM. E aí o meu olhar profissional vem aonde? Quando ela me fala da atenção, eu falo, para quê? Mas o que ele não consegue fazer que a atenção prejudica, né? Então, eu não consigo ter aprendizado na escola, não consigo aprender a ler, eu não consigo ficar na festa com as pessoas. E aí eu consigo ter esse olhar da ocupação, o quanto ela é importante e o porquê ela não pode ser feita. Nesse primeiro processo com a família, eu vou descobrir qual é o problema. E aí, depois, na minha avaliação, eu vou descobrir o porquê que ela não faz. Né? Aí que entra uma análise mais específica da terapia ocupacional. Que é algo, por exemplo, que a gente faz na TO e não é feito na físio. Por quê? Porque é o meu papel, né? É o meu papel ali. Viu, físio? De fazer a análise da atividade mais minuciosa nesse momento. Só que aí depois eu passo pro meu colega da físio e falo, o problema tá porque ele não consegue levantar o braço mais de um tempo, ele não consegue ficar de pé, ele não tem força para fazer. Aí a físio vem e trabalha comigo. Né? Viu, Theo? Então isso é importante. Cada a gente um no seu trabalhar. lugar. A gente fala muito físio e TO, mas eu trabalho numa equipe que tem músico, nutri, fono, então, né, psico, tem toda psicopedagoga. Vai esquecer de alguém aí, vai. Psicopedagoga. Então tem uma equipe bem ampla ali. Não, das duas conversas, para quem não acompanha, a gente não tem a dimensão do quanto que é necessário esse trabalho para uma criança, para no mínimo ela ficar em pé, ela mover o braço para se alimentar, para ela ter um contato, o tanto de mecânica que tem que trabalhar com o corpo e com a mente, e aí no final vocês têm um resultado com a criança. E como que vocês avaliam, você já falou, mas vocês, como performance de vocês, como que vocês conseguem avaliar assim, aqui eu tô indo bem, aqui eu preciso melhorar, Márcio, Lígia, a gente precisa de atenção em tal pontos que a gente está deixando escapar. Como que vocês fazem esse trabalho interno? Com os terapeutas, você disse? Com todo o grupo. A gente tem tido um apoio, né, ultimamente do grupo Clinics, eu posso Sim, falar? claro. Também. E principalmente nessa parte da avaliação da performance dos terapeutas, né? Então, o contato com terapeutas, a gente sempre teve um contato muito bom. Tanto a Lígia, quanto o Márcio, quanto eu também. Mas a gente tem uma abertura também de trazer. Acho que as avaliações das crianças, a gente consegue ter uma noção do caminho que está indo. Porque se as crianças estão se desenvolvendo bem, a gente sabe também que a equipe está bem coesa ali. Mas a gente tem a avaliação de cada profissional, né? Então, a gente faz a avaliação tanto na parte emocional, né? Na parte de autoafirmação mesmo, de segurança deles, quanto na parte de performance. Então, assim, é o horário que chega, se cumpre todo, se entrega os relatórios, se consegue lidar bem com uma equipe, porque nem todo terapeuta consegue trabalhar bem em equipe. Tem isso também. Tem terapeuta que é muito bom no individual,
mas que para a equipe é um pouco mais difícil, que aí falta ali, né, nisso. Então, a ideia hoje é que a gente, fazendo essas avaliações dos terapeutas, que quantifica, tem toda uma fórmula, né, de se eu preciso investir mais em informação, se eu preciso investir mais na questão emocional, de inteligência emocional, para que a pessoa consiga mostrar o que ela sabe, porque às vezes a gente sabe que o terapeuta é muito bom, mas não consegue trazer, tem algum bloqueio. A gente tem também uma relação muito, muito próxima com eles, as questões, o quanto afeta. Quando a gente fala o quanto o contexto afeta o desenvolvimento de uma criança, de um adulto, de um idoso, né? Porque, falando da TO, a TO trabalha em todos os contextos, mas o quanto, às vezes, alguma coisa em casa pode estar interferindo no relacionamento, ali, na relação e no desenvolvimento daquele terapeuta. Então, tendo essa relação também um pouco mais próxima, a gente consegue auxiliar de alguma maneira, né? Então, a gente tem hoje uma ferramenta específica para isso, que aí eu consigo ver aonde eles vão ficar ali, né? Daqui a 3 meses, a gente está agora num processo de reavaliação com eles, fora o acompanhamento direto nas sessões. Então, eu entro na sessão, eu participo de fato da sessão, a gente tem reunião de equipe. A gente tem reunião de equipe semanal, a gente discute casos, a gente traz, né, de cada um de si. De vez em quando dá uma quebrada, não fala só dos pacientes, fala de si também, que é importante. A gente tenta sempre estar trazendo eles para perto, né? Porque é importante também. Dos próprios terapeutas, né? Então ali dia a dia. Dia a dia. A gente tá o dia inteiro junto, né? Das 8 às 5. Conta aí, eu vou contar da Maiara. Gente. Fala aí da medalha. Cara, eu achei muito legal, achei muito Maiara, massa. não sei se você vai ver, espero que você veja. Lógico que ela vai ver. Vou fazer um corte específico para ela. A Maiara é a nossa fonoaudióloga lá em Ribeirão. Ela começou conosco quando a gente ainda não tinha mudado para Ribeirão, a gente estava em Santo André. E aí, agora, nas Olimpíadas, a gente fez uma atividade com as crianças, né? E pensando na atividade, a gente estava falando, vamos dar medalha para as crianças e tal. Aí a Maiara falou para mim que ela nunca tinha ganhado uma medalha, que era o sonho da vida dela ganhar uma medalha. E a gente levou na brincadeira e tal. E ela continuou batendo nessa tecla da medalha. E a gente comprou medalha para as crianças. E aí, no dia que chegou a medalha, ele já estava lá comigo na clínica. E a gente fez Eu perdi essa, cara. foi muito legal, assim, porque, de fato, ela ficou muito feliz. E a gente tem... Eu vou terminar a história da Mayara primeiro. E aí, ela falou da medalha e tal. E aí, no dia que chegaram as medalhas, eu conversei com a Ali. Falei, vamos dar a medalha da Mayara? Colocaram até uma música, né? Aí, a Ali já colocou a música do We Are The Champion, né? Chamamos a Mayara na sala. E aí, quando eu dei a medalha, o bolinho da Mayara brilhou. Foi tão bonitinho, assim. Ela ficou tão feliz genuinamente, porque a Mayara é um pouco mais tímida, ela é mais contida, né? Eu já sou um pouco, eu já falo mais com a minha mão e tal. Mas o legal da gente falar isso, eu entrei no assunto muito dela, legal. É porque, cara, são... Quantos terapeutas lá? 20 e poucos terapeutas? Todo mundo junto. Já. Quase 30 terapeutas ali junto. Ninguém sabe da frustração do outro, como que o outro tá no dia. E são nessas conversas do dia a dia, né? E coisa simples que dá pra resolver. Exato. E de escutar o outro. Acho que é da gente escutar. E dentro dessas nossas ferramentas agora de avaliação, de acompanhamento, tem um pouco disso também. De saber como que a pessoa gosta de ser reconhecida. E quando a Mayara falou isso, bateu na minha cabeça, assim, tudo, né? Nas reuniões que a gente tem feito. Falei, gente, eu preciso dar uma medalha pra Mayara. E aí, na minha cabeça, eu ia mandar fazer uma medalha pra Mayara com o nome dela. Mas quando chegou... Eu falei, ela merece essa medalha. É uma terapeuta excelente, maravilhosa, uma menina novinha, né? Mas maravilhosa e super competente. Doutorado e tal, né? Tá terminando doutorado já. E aí, quando ela recebeu a medalha, assim, foi impagável. Eu tenho fotos e vídeos aqui. Eu e a Lígia com a Mayara. Mayara, você não tá assistindo a gente, não? A gente tá ao vivo aí também, ó. Falando a gente de tá ao você, vivo no Instagram, hein? Ó, quem não segue a gente aí no YouTube, entra lá, se inscreve. M7 Perform. Fred Krueger vai puxar o seu pé. Vai lá. Senão, o que vai acontecer? Se não sabe o porquê do Fred Krueger, veja os primeiros vídeos da M7, vai saber o porquê do Fred Krueger. E a gente entrou na Mayara para falar disso, né? Do quanto é importante a gente escutar o outro e saber o quanto a equipe, como as pessoas gostam de ser reconhecidas. Porque é isso. Quando a gente reconhece a equipe, quando a gente está ali junto, as pessoas gostam de estar ali, né? Então... Eu perguntei no sentido, porque... Muitas vezes você fala, eu estou em uma clínica, estou no hospital. Você já falou de fluxo, você já falou de processos. A gente está falando agora o que a gente conhece, que eu trabalho, que é melhoria contínua. Exato. Que eu estou fazendo esse trabalho, mas o que eu posso fazer para continuar e melhorar esse trabalho que eu estou realizando. Exato. Ainda mais vocês trabalhando com pessoas, as pessoas mudam o tempo todo, as situações mudam
ao tempo todo. A gente acabou de sair de uma pandemia que mudou as pessoas de ponta cabeça. Então, Sim. como continuar fazendo a mesma coisa se o mundo tá mudando? Foi nesse sentido Sim. a minha pergunta. E uma coisa que você tá falando é você fazer os atendimentos com uma pessoa típica, né? Ou seja, uma criança, uma pessoa que não tem um diagnóstico. E outra coisa é você fazer atendimento também com uma criança, por exemplo, com autismo. Uma família. Uma família, né? Um No contexto, cenário. uma escola. Porque é isso, eu vi que a Dani falou bastante também da escola e tal, né? E é muito isso. Não é só aquela criança, não é só aquela pessoa. E também tem os terapeutas, que é a parte que a gente está falando agora, E né? o que é mais difícil? A mesma pergunta agora. Crianças, pais ou equipe? O que é mais difícil de lidar? Ou Olha, Márcio. são Igual a Dani. Fala aí. Depende. A resposta dela foi o Márcio. Ah, é? Não vou falar que é o Márcio. Puxa saco, formiga tem em qualquer lugar. Eu não digo mais difícil, eu acho que são situações bem diferentes. Eu acho que as demandas da família são uma, lidar com a criança é outra, porque lida com as nossas frustrações também. Porque por mais que as crianças se desenvolvam e tudo, tem hora que... O que mais te abala? Me abala? Se ela falar o Márcio, Ela tava muito política na resposta. Não, o que te Não. abala? Eu não gosto... É uma falta de resultado com a criança? É uma dificuldade de entendimento dos pais? Ou é um trabalho que não é bem feito pela equipe? O que mais me abala é o trabalho não bem feito pela equipe e a questão com os pais. Que eu deixo que isso não atrapalhe o meu trabalho, né? Eu posso estar muito abalada ali, mas eu tento fazer da melhor maneira. Porque eu entendo que às vezes para os pais é o mais complicado, porque a gente está ali... Hoje eu estou num papel na coordenação que eu sou a pessoa que fala não, que eu sou a pessoa que tem que às vezes ser um pouco mais, né? Eu sou a chata em certos momentos, né? É mais fácil lidar com o terapeuta, de certa forma. Com a equipe, de verdade, eu vou falar para minha equipe, ó. Eu não tenho problema com a equipe. E tudo que a gente precisa falar em questão de técnica mesmo, em questões de fluxo, a gente consegue lidar bem. A questão com os pais me abala mais. Me abala mais. Porque eu entendo que para eles não é fácil. Quando eles chegam num momento de explodir ou de falar algo mais, às vezes um pouco mais forte, um tom às vezes um pouco mais forte e tal, eu sei que eles já pensaram muito nisso. E não é só aquilo, né? Então, lidar com a criança, lidar com o contexto é difícil. E aí, quando chega ali na clínica que a gente tenta, e aí vem as minhas frustrações, né? Também, de tentar fazer sempre tudo o melhor do meu melhor, o melhor da equipe, e mesmo assim, às vezes não contemplar. Então, eu me sinto muito mal com isso, porque falo, poxa, onde eu poderia ter previsto que isso ia acontecer? E às vezes não cabe a mim, nem tudo eu vou conseguir Dominante fazer, né? analítica? Total. Total. Eu sou né? pouco dominante. Eu parei de ir pra clínica porque eu tava recebendo tanto não que eu falei, eu vou parar de ir pra lá. Não falo mais com a Karina, não. mas assim, eu tenho que pontuar também, e aí tirar o chapéu pra Karina, pra Dani também que tava aqui, pra Catherine. O fato de ser coordenadora na clínica não é fácil, cara, porque não é só o que ela tá falando, tem muito mais coisas. Agenda cara, agenda loucura. É um parto, é uma loucura de fazer. Eu juro por Deus, então eu não teria capacidade de fazer uma agenda que elas fazem. Começou com a Lígia, com a Karina, né, Karina? Aí depois elas foram treinando outras pessoas para fazerem, só para você ter noção. Tem clínicas por aí que pagam uma pessoa só para fazer agenda. E elas dão conta de fazer a agenda, de estar com os terapeutas, de estar com as famílias, de fazer... Vai falando De aí. atender as crianças. Fazer acolhimento. Ainda faz os atendimentos das crianças. Olha aí o desvio de função. Não, mas elas são Não. pessoas jurídicas. Ah, tá. E aí já vamos entrar nesse contexto também da PJ. pessoa jurídica. A Karina, cara, tem uma questão muito boa, e meu sócio tava lá, o João, quando ela entrou a primeira vez, ela era concursada, posso falar isso, né? Pode. Ela era concursada, cara. E aí o João falou pra ela assim, ela falou assim, eu tenho minha estabilidade. O João falou pra ela, quanto vale a sua estabilidade? Aí eu falei, a gente pode conversar, mas não agora. A gente Então, conversou assim, depois de uns anos. né? Então, gente, pra quem tá aqui, ó, ela largou a estabilidade dela concursada. Tá arrependida? Não. Aquela, não sei, vou pensar. Tem a sua empresa aberta hoje, é uma empresária. Da minha própria empresa. Da sua própria empresa. A Cato, terapia ocupacional. KTO. Tá lá com a gente e tem os seus pacientes ainda, particular, tudo. Tem. Então, cara, a vida profissional da área da saúde é uma loucura. Não é fácil, não. Mas é gratificante. Pra todo mundo, É maravilhoso. É necessário. Sim. Sim.
Acabei de passar por um procedimento, estou sob uso de remédios. Você tá Tô um meio pouco Ele escravo. tá tonto medicado hoje, Tadeu tá medicado. Mas estou bem, estou bem. A gente tá ao vivo ainda? Não? Já foi embora? Tchau? É isso aí, topzera então. Hoje Mas a gente tá acho que só só com vocês. Pra finalizar, me abala mais por conta disso, mas são as minhas frustrações também, né? Porque com as crianças, a gente tem também as nossas frustrações, quando o que a gente estabelece ali como objetivo não é alcançado, mas a gente consegue mudar a rota. É fácil, criança mostra pra gente, né? E esse contato direto com as famílias, de tá funcionando, não tá funcionando, que isso é muito importante. Essa prática centrada na família, no cliente, na criança, na pessoa, que a gente trouxe lá da COPM falando, né? É muito importante porque é o nosso termômetro, né? É qualitativo e quantitativo. Eu acho outra coisa Então, que seria conta bacana disso. a gente falar, a gente acabou comentando um pouco. Falou que há algumas técnicas, a MIG, a ABA. MIG, aba, treine. Quais são essas técnicas? E não precisa detalhar, Uhum. mas qual que é a influência delas na Na- terapia ocupacional e no trabalho com as crianças? Hoje, a ABA é a ciência, né? Que é a análise aplicada do comportamento aplicada. MIG é o método de integração global, que é voltado para os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o MIG é voltado para a TEA, né? Para o transtorno do espectro autista, para deficiência intelectual, TDAH. Então, além disso, a gente tem o treine também, que é voltado mais para as questões do sistema nervoso central. Então, paralisia cerebral, outras síndromes genéticas também, epilepsia, síndrome de Down, mielomeningocele. Então, qual que é a ideia, né? A terapia ocupacional. A gente compõe uma equipe interdisciplinar, mas também tem esse olhar, principalmente na parte das avaliações, né? Dentro das metodologias, vou falar mais do MIG e do treine, que são o nosso carro-chefe, né? A aba é uma ciência. Então, a gente bebe da aba para fazer várias das nossas intervenções, porque análise do comportamento, trabalhando com autista, mesmo com as crianças com paralisia cerebral, com TDAH, né? A gente precisa entender do comportamento humano, ser um analista do comportamento humano influencia muito nisso. Mas dentro do MIG do MIG do treine, a terapia ocupacional tem um papel fundamental nas avaliações, principalmente, né? Muitas das avaliações iniciais ou que trabalham contextos, trabalham funcionalidade, incapacidade ali, né? Que tem a PED, PEDCAT, enfim, elas são pautadas para a terapia ocupacional. Então, a gente tem esse olhar ali da avaliação e, óbvio, né, na intervenção. Mas dentro do MIG do treine, o papel da terapia ocupacional é bem importante ali nesse processo de distribuição de fluxo, né? E além da intervenção, óbvio. Dentro do treine tem um exoesqueleto que é utilizado na clínica. Tem o mercadinho hoje, tem a a casa. cidade do amanhã, Cidade né, do que eles amanhã. chamam, que a gente trabalha muito a variação ambiental, trabalha essas mudanças de contextos das crianças. Hoje na clínica a gente conta com a unidade de casa, que é a imitação mesmo, né, de uma casa ali, para que a gente possa generalizar com as crianças, entender, até pensando na terapia ocupacional, por que eu não consigo fazer tal atividade. Então a mãe fala, olha, eu tento, mas ele não consegue se vestir. Claro que na TO eu vou trabalhar isso, mas tendo um contexto que mais similar para ele, fica mais fácil de eu entender o como ele faz, o porquê que ele não faz e como a gente pode intervir. Além disso, tem o mercadinho, que a gente trabalha várias habilidades com as crianças e nisso que eu falo a gente, porque eu falo equipe, não só TO, né? Então, todos da equipe podem utilizar da unidade do mercadinho, da casa e agora da escola, que vai chegar também, para poder ter um ganho das habilidades e melhor do desempenho da criança. A gente falou bastante de crianças, mas você comentou que o trabalho estende para CAPS. Sim, eu Adultos, trabalhei. como que é esse trabalho? Como que foi a sua experiência no CAPS? Olha, minha experiência no CAPS é assim, é a dor e a delícia de trabalhar no CAPS. Eu sou formada na rede pública, né, de ensino, então eu sempre tive um pé no SUS, falo que tive um pé no SUS. Eu sou uma pessoa que, de fato, eu acredito no SUS, eu defendo o SUS, assim. Hoje estou na rede particular, amo o que eu faço, amo onde eu estou, mas eu acredito muito nesse trabalho. Acho que hoje a gente acaba tendo um pouco mais sucateado por questões, né, N questões ali, mas eu acredito muito nos processos do SUS. Então, eu em 2018, eu entrei, depois me formei em 14, em 2018, eu fui trabalhar num CAPS Álcool e Drogas, aqui em Mauá. Olha aqui, né? Um CAPS Álcool e Drogas e uma clínica de neuropediatria. E eu trabalhava nos dois ao mesmo tempo. Então, eu desligava a minha chave, ia para outra chave. Só que o meu fazer era ocupação humana,
né? Então, lá, a minha visão lá de saúde mental é de entender os processos, o porquê que essa pessoa continuava repetindo os mesmos ciclos e como auxiliá-la nisso. Eu fazia grupo de álcool e drogas, né? Acolhimento familiar eu já fazia lá. Então, quando fui para um acolhimento com outro tipo... É claro, a gente vê outros problemas. Mas acolher a família, uma família adoecida também, né? Que não deixa de ser uma família adoecida, a gente está ali. Então, o CAPES, ele me deu um burnout e me deu também... me deu a capacidade de me tornar uma terapeuta melhor. E uma pessoa melhor também. Acho que a gente se vai de frente aí com as minhas frustrações, as minhas limitações também. E isso me deixou um pouco mais fragilizada. Mas hoje eu atribuo a minha experiência na saúde mental por ser uma terapeuta melhor. Eu acho mais madura, né? Totalmente. Assim, acho que quebra um pouco na minha bolha, assim. Nunca vivi numa bolha, nunca fui uma pessoa protegida do mundo. Mas o contato com essa fragilidade humana mesmo, de ver a pessoa para onde ela pode chegar e não conseguir fazer, ver o quanto a família pega. E isso trouxe também questões familiares para mim, porque estar no CAPS-AD me remeteu a alguns gatilhos, né? Outras coisas também. Mas me fez ser uma pessoa mais forte, né? De certa maneira. E mais madura também. Mas a experiência na saúde mental foi excelente. Acredito que o serviço um pouco precisa de mais estrutura financeira, enfim, né, de gestão também. Porque você não vai ter os mesmos recursos para trabalhar. Então, como captar recurso para fazer um trabalho nesse nível? Era difícil. Muito difícil. É claro que os recursos estruturais que eu tenho hoje na clínica, eu não teria ali no CAPS. Mas a gente tem outras ideias, trabalha com outras formas. Por isso que a ideia é o significado da ação, da ocupação para a pessoa. E não o recurso que eu vou usar, né? É claro, não estou dizendo que a gente trabalha com qualquer coisa, mas a gente trabalha com o que tem, né? Então, é claro que se eu tivesse toda uma... Eu fazia oficina, né? Às vezes com os usuários do serviço. Se eu tivesse recurso mesmo, né, físico e tal, para fazer a ampliação de repertório deles ia ser muito maior. Mas eu não tinha, então a gente trabalhava com doação, a gente trabalhava com o que tinha lá de papel, virava outra coisa. As próprias... É muito diferente uma equipe que trabalha em CAPS, né? É uma outra pegada, então as pessoas se ajudam de uma outra maneira. Mas a gente trabalha, de certa forma, com o que tem, porque o meu foco é a ocupação humana, e não só o recurso físico ali, né? Mas foi uma experiência engrandecedora, assim, na minha vida de verdade. Eu me tornei uma pessoa melhor e uma terapeuta melhor depois da saúde mental. E aí toda semana vem a listinha. Comprar. Não tanto. Eu seguro um pouco. Porque, cara, eles usam muito nem equipamento, né? Brinquedos, tal, muitas coisas. Coisas pra... Porque a gente quer ampliar repertório, né? Então, a gente acaba usando mais coisas. Porque é o que você precisa trabalhar para desenvolver. Se você vai ficar mínimo. com o mesmo repertório, ainda você não mais vai com ver criança, evolução. né? Criança que não tem esse repertório não básico. Tem experimentação, tem que gerar experimentação. Então, eu tenho que gerar para ele um momento de exploração. E para eu explorar, eu tenho que ter recurso, né? O que não é diferente, se você pensar em outros contextos, mas é um outro viés, né? Mas ali a gente pensar nisso, nessa exploração e o quanto é importante ter o recurso para isso. Lá na clínica a gente fazia, de vez em quando a gente faz o dia de princesa, lembra do netinho de pai? A gente pega o dinheiro e fala assim, tó o dinheiro, se diverte na loja. Chega uma limusine. Chega um monte de eu brinquedo. queria, viu? Pra buscar a terapeuta. Tô precisando, ó. Imagina, mas, ó. Fica a dica, vou falar que eu posso olhar pra câmera. Fica meu a amigo dica. Márcio põe uma limusine pra Prometeu buscar dia o de terapeuta. princesa, viu, gente? Mas sabe por quê, cara? Ela sabe onde comprar, sabe? Vou. Mas é importante. E aí, o que mais? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante. Pro cara que hoje quer entrar na área de terapia ocupacional, o que você vai falar para esse cara que quer entrar na faculdade e ele escolheu terapeuta ocupacional porque ele ouviu alguém falando que tá faltando no mercado, ou porque ganha bem, ou porque faz isso ou aquilo e vai lá se aventurar? O que você fala para esse cara? Primeiro, não vai, né? Mas eu já entendi, mas... Não assim, pode ir também. Eu fui
eu vou... Sem saber o que era. Sem saber o que era, Mas assim, você não vou ser foi bem pelo- sincera. Não foi porque nessa época eu nem sabia o que conhecia Você da falou que TO. não era a sua primeira opção. Qual era a sua primeira Era opção? psicologia. Mas, na verdade, eu acho que assim, eu sempre falei isso. Eu acho que eu sempre quis ser TO. Eu só não sabia o que a TO fazia ali. E aí, quando eu passei, na época era no SISU, foi o primeiro... Olha como eu tô Nossa, velha, você tá né? antiga. Quando o primeiro ano do SISU, que era o sistema né, unificado do Enem e tal, eu tinha que colocar uma opção e a segunda opção. E aí eu descobri que tinha uma faculdade em Santos, que eu também não conhecia, né? Ali, que sabia que era em Santos, eu conhecia a Unifesp, não sabia que tinha em Santos. E aí eu descobri que tinha a psicologia em Santos. Falei, o Santos é aqui do lado. Na minha cabeça ia fazer bate-volta, mas eu morei lá, né, durante esse tempo. Achei que era fácil. E aí, quando eu tinha que colocar uma segunda opção, pensei, vou colocar no mesmo campus, porque é mais perto e tal. E aí que eu fui pesquisar o que era TO. Joguei na internet, dei um Google lá, terapia ocupacional, faz isso, isso. Eu falei, é uma área próxima da psicologia, né? Acho que eu vou curtir, acho que eu vou gostar e tal. E coloquei. E aí eu fui chamada para ser TO, chamada para fazer a TO e não a psicologia. Pensei que eu ia... Tudo bem? Que a câmera pegue A isso, câmera por picou. favor. Aí eu pensei, vou fazer a TO, depois eu tento pedir transferência para psico. Mas aí, quando eu consegui a transferência, eu já tinha feito 4 meses de terapia ocupacional e eu já descobri que eu era TO. Então, eu já fiquei lá mesmo. Então, o que eu falaria para uma pessoa hoje é pesquise, entenda sobre a profissão, converse com os terapeutas que já estão formados, visita a clínica, visita os lugares que as pessoas estão, vê se é isso mesmo que você quer, porque as pessoas às vezes têm essa... Como que uma terapia ocupacional trabalha com uma pessoa com soluço? A gente vai entender de onde surgiu o seu soluço, ou como ele está afetando o seu dia a dia. Eu acho que é emocional, viu? É emocional esse soluço aí. Não, desculpa. Imagina. Gente, vamos deixar claro, né? Que agora o Tadeu, realmente agora ele é da área da saúde. Fiz uma apsetomia. Joguem no Google pra você ver. Vai estar no material do M7 Opa. o que é a apsetomia. Toma uma desculpa. aguinha. Não adianta. Não adianta. É Acho uma que- cirurgia que te dá soluço. E eu tô com soluço. É isso. E tudo bem. Tá tudo bem. Tá vou continuar. prejudicando sua ocupação Tá de hoje? prejudicando vocês agora. Não, por Não. mim tá tudo bem. Enquanto não estiver prejudicando a sua funcionalidade, tá tudo bem. A minha funcionalidade já foi Tá prejudicado? faz muito tempo. Eu acho que uma fono aqui seria melhor. Não sei se... Traz a Maiara. 5 de Maiara aqui, ó. setembro vai completar 42 anos que é a minha funcionalidade. Já era. Já era. Então acho que a gente Vai precisa... dar, É um continuar trabalho agora. mais E intensivo. o pior é agora. que o filho da mãe falando com ele ontem, ele fala pra mim, cara, eu já fiquei olhando no espelho, já olhei sua foto e no melhor. Nada, eu tô do Não lado tomou um dele, susto, do lado né? saindo. É que agora tem cabelo, ó, tá nascendo. Mas só pra, então, pra fechar, acho que é isso. É conversar com o terapeuta, é pesquisar mais sobre, né? Não ir só por salário, porque o pessoal acha que é muito fácil ganhar 15, 13, 18, sei lá quantos mil reais, quanto que tá aí. Mas tem todo um trabalho para isso, o quanto é importante a gente ir especializando e estudando sempre, né? Que isso é bem importante. E conhecer um pouco mais sobre a área, sobre a profissão e qual caminho você quer, porque nem todo mundo consegue trabalhar com criança, nem todo mundo consegue trabalhar com idoso. Né? Eu já passei por esses caminhos. A saúde mental foi uma que eu achava que não ia rolar, mas rolou por um tempo e tá tudo bem, né? Mas acho que primeiro você conhecer. Não isso, eu trabalho num lugar, precisa de TO, vou fazer TO porque dá dinheiro. Então, É porque a frustrante. gente já tá ouvindo isso já. Muito. Né? A gente tá ouvindo isso aí. muito. É frustrante também. Frustrante pra gente que vai contratar. Você fala, poxa, mas o que te leva a trabalhar aqui? Porque o salário é bom. Né? Por que você entrou nessa faculdade? Porque o salário é bom. Você nem sabe o que você vai fazer. Não né? sabe nem É quais são as óbvio, não áreas. tô aqui também falando que o Sim. salário não é importante porque sim, claro que é. A gente Sim. também trabalha, né, pra isso. Mas é Como porque diria o Falcão, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Pelo menos uns 90 ali ele é. mas é porque tem um contexto, né? Tem O cara- contexto, o cara é chega- motivação, né? Já tem um mestrado, já tem um doutorado, ou é especialista, já tem 10 anos de know-how já na área, faz... Aí o cara acabou de se formar, ele quer receber a mesma coisa. Acho que é importante ter experiência Tem que mesmo, ter ver se é isso que você bagagem. gosta, né? Porque são áreas bem distintas, mas que, no fundo, o seu papel como terapeuta é isso. E a gente tá falando da sua área, que é com as crianças e tudo mais. Mas tem várias áreas, Exato. vários cenários que você pode trabalhar. É. Mas se você pegar no cenário que você está, não dá pra se aventurar.
Não dá. Na verdade, nenhuma dá, né? Nenhum. Mas com as crianças, acho que... Eu sou muito a favor de ter estagiário, de trabalhar com estagiário, mas eu acho que o estagiário ele tem que ter papel de estagiário. tem essa né? também. Tem que aprender com um terapeuta ali, tem que ter alguém junto para supervisionar. Então, hoje a gente tem visto muitas dessas coisas que não são legais, né? Mas Sim. acho que não vem ao mérito de agora, mas Fala uma coisa pra mim, o que você está achando, porque você também está participando com as meninas da escola, indo lá dar orientações para as professoras. Nossa, sexta-feira a gente teve numa escola em Mauá, que foi um convite, né, da diretora da escola, de um paciente nosso, né, que estuda lá, e a gente falou com os pais, não foi com as professoras. Foi uma reunião, como se fosse uma reunião de pais, assim, e elas acharam que só iam 10, 12 pais, e tinham muitos pais. E foi muito legal. Quem que foi com você? Foi a Patrícia, que é psicóloga lá comigo, e a Sheila, que é psicopedagoga. Então, fomos nós 3. E a Virgínia, que é o nosso marketing agora, que a gente tem até um marketing. Foi conosco, chique. E foi muito, muito, muito legal, porque a gente conseguiu falar um pouco sobre os comportamentos, que é o que a escola trouxe de demanda, mas também ouvir os pais, né? E nisso a gente vê o quanto os pais estão perdidos nessa questão do diagnóstico, do que procurar, de como fazer, assim, quais são os sinais, né, de alerta. Então, foi muito legal. A gente também já conversou com alguns professores em outras escolas, já tem alguns encaminhados. Mas acho que, assim, não tem como a gente trabalhar com a criança sem trabalhar com a família e sem trabalhar com a escola. Então, esse caminho que a gente está seguindo agora. E aí, eu tô descobrindo que os terapeutas adoram isso também. Então, vamos colocar todo mundo no jogo. Sair um pouquinho do dia a dia, né? Botar um pouco, falar um pouco, né? Então, tá sendo bem legal. E vou colocá-los mais em prática, assim, que eles estão gostando. Show. Mas, assim, tá sendo uma experiência muito legal. E agora que a gente está indo para as considerações finais. Por favor, E um soluço. Me ajuda. Não, justo hoje a gente tá liberado para fazer 2 horas de podcast. 1h30. Eu vou. A nossa galera ali pira. Eu vou igual carro a álcool. Engasgando. Oh, meu Deus. Vai, vai, Tadeu. Manda a pergunta para ela. Karina, o que é inclusão para você? O que é inclusão para mim? É uma participação de fato. Não é só estar ali, mas é fazer parte, ser ativo. É estar ativo em qualquer processo, em qualquer contexto. Acho que a inclusão é quando a criança, a pessoa em si, né? Eu falo muito de criança. Mas é participativo, é presente, de fato, é ativo. E não só colocado ali no cantinho, né? Acho que inclusão é o poder fazer. É o poder colocar as suas ocupações, fazer as suas ocupações, ser ativo nesse processo todo. Para mim, ser incluído ou estar incluso é isso. Maravilha. Quer deixar uma mensagem, um recado para alguém? Agora é a hora. Eu quero agradecer. Eu estava um pouco nervosa. Eu falo bastante, mas eu quero agradecer pelo convite. Foi muito legal, tá sendo ainda, né? Muito bacana. Tá sendo engraçado. Tá sendo agora, engraçado, né? com os soluços do Tadeu, assim. Pra quem assistiu o Pica-Pau, Pica-Pau, ele tá tinha tirando aquele um pouco. personagem que ele ficava soluçando o tempo todo. Eu sou esse personagem hoje. Ele tá quebrando gelo, né? Acho que foi isso. Mas é muito legal e eu acho muito importante poder falar da TO, né? Que é a minha área de atuação, que é a profissão que eu escolhi, que é um modo de vida que a gente acaba levando, não tem como, né? Porque o trabalho é uma das minhas ocupações principais, né? Eu fazendo meu perfil aqui. Então, eu estou muito feliz de poder falar sobre. Sei que é um mundo gigantesco. A gente podia ficar horas falando né, sobre o que é análise, o que é isso, o que é aquilo, o que é componente. Mas acho que hoje, só de falar da terapia ocupacional, da profissão, estou bem feliz, né? E obrigada. Mas hoje foi só o primeiro. Só o primeiro, porque a gente vai ter vários podcasts com o Tadeu sem soluço. Próximo podcast, simpatias para acabar com soluço. Coloca o... Quem souber a simpatia, deixa nos comentários. Na testa, não é? De criança. Alguém deu uma fitinha vermelha. Não é bebê que faz, né? Coloca uma linhazinha. Uma linha. Tô achando sensacional. É a linha. Eu tô achando ótimo isso também. A partir do momento que eu cair duro, daqui a pouco vocês vão gostar mais ainda. É um Fusca, carro. Mas é isso. Vamos lá, galera. Entra aí, M7 Perform em todas as redes sociais, no YouTube. M7 Perform, se inscreve aí, deixa seu comentário. Deixa esse comentário, ajude o Tadeu a eliminar o soluço. Manda as simpatias pro Tadeu.
Tchau. É isso. Boa noite, galera. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.